expectativas aí para o presente de Natal. Ontem o governo do estado anunciou o pagamento, né? O calendário de pagamentos para esse mês de dezembro e também para o 13º de 2019. Boa tarde, aí, essa semana. Mas o 13º de 2018, tchau. né? Exatamente. Mas o 19, enfim, pelo menos tem uma luz. Boa tarde, meninos. Hoje a gente vai ter que ter paciência com a minha respiração. Fanha, com a dificuldade danada de falar, mas eu estou aqui. Firme e forte, é isso mesmo, entrando no ciclo natalino. A partir da próxima semana o comércio já começa a estender o horário de funcionamento, dando mais oportunidade, mais tempo para as pessoas poderem fazer suas compras de Natal. Então não precisam se estressar no trânsito, na rua, nas calçadas. Vamos deixar que o espírito do Natal entre, né, para todo mundo poder fazer tudo com calma, exatamente. E uma ressalva que eu quero fazer é que a cidade já está linda, né? Toda iluminada de Natal. Ficou belíssima. Fazia décadas que Mossoró não tinha uma decoração tão linda como tá esse ano. A ponte, a árvore, que é uma lembrança que eu tenho inclusive da minha infância. Aquela imagem de Santa Luzia tá fantástica. Fantástica. Em frente ao famoso Cebozão. Exatamente. E até um passeio turístico para você fazer com a sua família, pegar o carro, passear pela cidade, as ruas todas iluminadas, a árvore de Natal dentro da ponte. Eu esqueci o nome da ponte, Jerônimo. Não, ali no Rio. Dentro do Rio, né? Como é o nome daquela ponte? É Jerônimo Rosado. E mais a outra é a Castelo Branco, sim, um lado é o nome, subindo lado alto é Jerônimo e descendo acho que é Castelo Branco. Que foi ele que veio, né? Inaugurar, na época que era presidente da República. E tá linda a árvore de Natal ali. É uma lembrança que eu tenho, uma memória que eu tenho da infância. E eu fiquei muito emocionada. Assim, ficou lindo. As praças ali, a Praça do Pax, né? A Rodolfo Fernandes também tá muito bonita, a cidade toda iluminada, os canteiros ali da Presidente Dutra. Deu um real. Interessante como isso, né? Muita gente diz assim, é uma besteira tal e tal, gastar com decoração. Mas isso também faz toda uma diferença, porque, de certa forma, incentiva, cria aquele. Exatamente. Cria aquele gosto para a pessoa comprar, para a pessoa consumir e entrar mesmo no clima. De repente, até mesmo fazer o marketing nessa onda toda, né? Você vai lá, tira uma selfie, coloca lá uma hashtag, enfim, já faz o marketing acontecer. Eu sinto falta da iniciativa privada, dos lojistas fazerem a sua parte. Das lojas, do comércio de um modo geral, enfeitar a fachada, enfeitar a frente, a rua. Lá em Natal tem um concurso. Tem um concurso se eu não me engano é da CDL com a Prefeitura de Natal, que tem a eleição da vitrine mais enfeitada, da fachada mais enfeitada, da rua mais enfeitada, que incentiva. Mas esse concurso já nasceu porque os lojistas já faziam isso. Aqui em Mossoró a gente não vê isso. É raro. É um ou outro, no máximo bota aquele pisca-pisca lá pendurado na frente da loja. E quando a gente fica um negócio bem capenga, né? Quando a gente vê a rua toda equipada, iluminada, quando a gente vê todo mundo no espírito natalino, né, movimenta mais a economia, movimenta o comércio e as pessoas terminam comprando mais. E eu queria só complementar que a gente já tem um dado importante em relação à economia também, que eu acho que já começa a aquecer mais ainda, o quanto também quando os órgãos eles pagam em dia, né, o funcionário público, a gente tem uma perspectiva melhor de compra. Eu recebi uma pesquisa da Cielo, a partir da Abrace, que fala que o crescimento na última Black Friday, no último final de semana, foi de 19,7% comparado ao ano anterior. Então você vê um crescimento muito bom, de quase 20%. O dinheiro injetado na economia faz com que as pessoas comprem mais. Isso foi extremamente perceptível. Se você andou no centro, nos shoppings, os anúncios que a gente viu. Andar, né? Exatamente. E os anúncios que a gente viu, as matérias que a gente viu de Black Friday foram muito interessantes, porque todos os lugares estavam lotados. A gente viu vídeo de concorrência de preço que a gente não via há alguns anos com essa liquidação. Então as pessoas esperaram mesmo para comprar. Elas conseguiram comprar, houve esse movimento na economia, houve esse crescimento. Todos os depoimentos em relação à Black Friday que eu ouvi foram bastante positivos. Então a gente já começa a sentir aí uma correspondência do comércio. Lairinho deu um depoimento a gente a semana passada que em um dos supermercados e hipermercados da cidade as pessoas estavam levando as coisas na cabeça.
Então, assim, é bastante relevante esse aquecimento do comércio nesse período. Sobre a questão do horário estendido aí, já tem os horários, os dias específicos, Larissa? Eu já tenho aqui, deixa eu verificar aqui. Bom, enquanto Larissa olha ali nos alfarrabos dela, lembrando, quem quiser participar aqui do programa pode mandar mensagem no WhatsApp 81419370. Nossa amiga Heriberto vai estar ali nos controles. Se alguém mandar mensagem, Heriberto, avisa a gente, viu? Certeza. Em evidência também nesse período, a festa de Santa Luzia, vocês já foram conferir algum dia de novena, oratório? Eu não. Eu também não. Eu não, mas justifico. Eu passei, no ano todo eu tirei essa semana de férias. Então essa semana eu passei toda fora de Mossoró, viajei domingo de manhã, domingo foi a abertura da feira, né? Da festa. Eu ainda não fui, mas já tive notícia que tá, como sempre, muito prestigiada, tá muito bonita e eu pretendo ir amanhã ver a festa. As minhas meninas estão vindo hoje de Natal. Vou me dedicar exclusivamente a elas, mas amanhã eu pretendo ir lá com elas. Muito bem, então. Mas assim, a festa acontece até o dia 13, né? Esses dias tá tendo a programação da novena. Eu acho que a novena começa às 8, 9 horas. Depois da novena tem a programação do oratório de Santa Luzia, né? Existe inclusive que é Santa não. Não é. Eu achei aqui, tá? O comércio, ele já começa, o centro da cidade já começa a estender a partir de hoje o horário, a partir deste sábado. Hoje funciona até às 18 horas. Amanhã, no domingo, dia 8, já funciona de 9 às 14. Então, amanhã o centro da cidade já abre normalmente. E a partir da próxima semana terá um horário a mais, funcionando de 8 às 19. E na segunda semana, né, que é a semana do Natal, que vai de 16 a 23, funciona com 2 horas estendidas, de 8 até as 20 horas. Então não falta tempo shopping, aí para você fazer suas compras. O shopping vai estender também 1 hora. Tem um barulhinho aí do dinheiro cair, não? Do caça-níquel, do cifrão. A gente vai funcionar até o Partage Shop, a gente. Mas não deixa de ser você, né? Pra quem não sabe, Larissa Gabriela é responsável pelo marketing do Partage Shopping. Ela vive querendo fazer jabá aqui, é um problema direto. O Partage Shopping Mossoró vai funcionar Não, assim eu não sei não, quero dizer, a gente vai funcionar. Vai funcionar até as 23 horas, aos sábados e na semana do Natal também. E a gente já tá fã, vai funcionar assim, por causa dos domingos vai abrir mais cedo. Eu acho que já é do Rojão do Trabalho. E uma grande novidade esse ano. Achou? Aí. Quando fala em shopping, olha. Pronto. Que linda lá. A gente faturando. Mas uma das grandes. Você, né, uma das grandes. O rádio também. Uma das grandes novidades esse ano do shopping é que vai abrir no feriado de Santa Luzia. Mas parece que o comércio todo também vai abrir, né? Exatamente. Existe essa perspectiva. O shopping vai abrir. Eu creio que sim. Vai. A primeira vez que o comércio vai abrir no dia uma demanda dos próprios lojistas, dos consumidores, né? Muita gente vem de fora e ficava meio que perdido com o comércio fechado, principalmente no dia. Eu nunca entendi como é que a gente quer incentivar o turismo religioso e no dia de Santa Luzia, que é o dia que vem no dia que vem o maior volume de pessoas acompanham a procissão, tudo fechado. Mas esse ano vai mudar, né? Vai ter a programação aí, o comércio vai funcionar. Eu acho que normalmente, né? Ou então em horário diferenciado nesse dia. Eu não sei precisar os horários, mas eu tomei conhecimento que vai abrir na sexta-feira 13, no dia de Santa Luzia. Vai abrir. O shopping abre das 10 às 22 horas e o comércio, só pra gente encerrar a pauta, abre de 8. De 10 às 16. Eu falei 22, foi? Não, de 10 às 22 já é o normal. Já é o normal, só que vai abrir esse ano as lojas que não abriam antes, só abria praça de alimentação e cinema. As lojas vão abrir de 10 às 16 e o comércio vai abrir de 8 às 15. Show. Mandar um abraço aqui pro meu amigo professor Frank Felizardo, que tá ouvindo, mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, pelo meu pessoal, e dizendo o seguinte: será que a onda do Black Friday não impacta negativamente nas vendas do Natal? Pode ser positivo para antecipar as compras natalinas? Não, Franklin, porque as pesquisas mostram que o Black Friday você tem o hábito de comprar as coisas para você.
Então você espera Black Friday para comprar uma televisão que você passa o ano almejando. Fazia uns 3 anos que eu queria comprar. Para comprar a televisão que você passa o ano almejando, para comprar um celular, um tênis, uma coisa que é para você, que você precisa. E as compras natalinas, elas acabam acontecendo, os presentes das confraternizações, dos amigos secretos, você acaba comprando no decorrer do ciclo de compras natalino. As pesquisas apontam que 90% dos produtos vendidos na Black Friday são produtos comprados para consumo próprio, para as pessoas. E aí as compras de presentes de Natal, você auto se presenteia. E o Natal é para você presentear outras pessoas. Exatamente. E o Natal você segue presenteando as outras pessoas. Obrigada por estar nos ouvindo no dia que você esteve aqui. Eu não estava, mas eu fico muito feliz com a sua audiência. Franklin era reitor quando eu me formei na faculdade, eu dei muito trabalho aí. Sim, quer dizer que você é danadinha. Eu era. Sim, não é mais. Mas eu fui oradora de turma e tudo na época. Bom, saindo um pouco aqui da Black Friday, das vendas de Natal, eu terminei de ler, na verdade estou terminando de ler ainda, não concluí 100%, o livro Why Not? Why Not é um livro que conta a história da JBS, Friboi, e é impressionante como desde o começo da história da Friboi, do Joesley Batista, Wesley Batista, do Júnior, irmão dele, e do pai dele, desde o começo, a história tem malandragem, tem marmota, tem maracutaia, tem compra de vantagens, tem pagamentos indevidos. E aí a gente tem mania de apontar o dedo assim: todo político é ladrão. Mas e o empresário que faz isso? Né? E o servidor público que faz isso? O servidor do cartório que faz isso? Cara, o motorista que para na vaga do deficiente, se o brasileiro não começar a reconhecer que não são só os outros que erram, mas que ele precisa agir corretamente, não vai ter jeito. Vai dizer, vamos mudar todo mundo, muda todo mundo, e os que entrarem vão estar do mesmo jeito. É trazer para si a responsabilidade também, aquela meia-culpa, né? É impressionante como a história da JBS, desde quando eles eram frigoríficozinho pequenininho, já compraram, já subornaram alguém para ter o selo de inspeção federal. Interessante que tem uma paródia, vamos dizer assim, daquela música Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, mostrando toda a trajetória, e ficou muito interessante, sabe? Esse, vamos dizer assim, crescimento meio nebuloso da JBS. Não foi só no governo do PT que eles receberam dinheiro do BNDES e foram embora, não. Gente, eu tô dizendo, desde a década de 60, 70, já era desse jeito. E aí tem gente que diz, por que você quer saber dessa história? Eu tô lendo agora, tô aqui na minha mão com o livro Escravidão, de Laurentino Gomes, que é autor de 3 livros que eu acho essenciais para as pessoas entenderem por que o Brasil é o que é hoje. E eu adiciono mais um livro para a gente ler e saber e entender porque o Brasil é o que é hoje, que de Laurentino Gomes é 1808, 1822 e 1889, é o título do livro mesmo, e o Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Aí o Escravidão é o primeiro da trilogia, que é o volume 1, sobre a escravidão, a história da escravidão no mundo todo, não só aqui. A gente pensa em escravo, em negro, por causa aqui do Brasil colonial, mas se você for na Bíblia, né, os israelitas foram feitos de escravos no Egito, não sei quantos anos, enfim. E aí tem alguns dados que eu acho interessante que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, ele coloca aqui uma ordem cronológica das coisas. E, por exemplo, quando Pedro Álvares Cabral estava chegando pelo Brasil, Leonardo da Vinci estava pintando a Mona Lisa. Eu sempre tive essa curiosidade de fazer esse paralelo quando as coisas aconteciam aqui. Contextualizar com o momento internacional, né? Eu acho enquanto esses países estavam lá financiando o iluminismo, o renascentismo, sei lá qual era aquela época, mas estavam escravizando o povo no restante do mundo. Era, na verdade, esse momento de 1500, da época da descoberta, né? A gente estava
ultrapassando a Idade Moderna. A gente estava vivenciando, né? O mundo vivenciava o início da Idade Moderna, que a história conta, né? E passa por esse contexto do iluminismo, dos tempos absolutistas, né? Que os reis eram o que imperavam, né? Eram considerados os grandes centros do universo. Inclusive eu me lembro muito do Luís XIV, que era considerado o Rei Sol, né? Que ele era o centro do... Sou eu. Exatamente, ele era o centro do universo e tudo que gravitava, estava ao seu redor, era o que periferia, né? Inclusive tem é muito interessante, né? Para não dizer assim, escandaloso, a história dos reis absolutistas, em especial ao de Luís XIV, né? Luís XIV, que terminou sendo guilhotinado, né? Então, mostra aí outro fato que eu achei interessante, Maquiavel escreveu O Príncipe em 1513. 2 anos depois, em 1515, em Valência, na Espanha, teve um leilão de 85 índios brasileiros, foram vendidos como escravos. Em 1600, a população indígena da América é estimada em 10 milhões de índios, apenas 1/5 do número existente da chegada dos europeus. Ou seja, os europeus exterminaram 1/5, 80% dos índios em 100 anos. Exatamente, e exterminaram assim de diversas 40 formas. Milhões de pessoas. Dizimaram de diversas formas, não é só matando no ato físico da morte em si, mas, por exemplo, trazendo doenças, né? Foi um choque de realidade muito grande. Então, no momento que o europeu chegou, ele também trouxe vírus, trouxe bactérias, trouxe doenças, coisas que os indígenas não eram habituados. Então, tudo isso também causou essa certa morte. Também, exatamente. Foi. E quando a gente vê, por exemplo, um membro do Ministério Público dizer que só teve escravidão porque os índios eram preguiçosos, como um membro do Ministério Público lá do Pará disse recentemente, de se arrepiar, eu fico enojado. Esse foi o mesmo pensamento, Laíre, da coroa portuguesa em 1500 e tarará. Foi uma das desculpas, um dos argumentos que a coroa portuguesa... que ganha 50 mil reais por mês, que a coroa tem portuguesa, coragem de abrir a boca para dizer uma nojeira dessa. Foi uma das coisas que a coroa portuguesa justificou para dizer que o porquê que não deu certo daquele sistema das capitanias hereditárias, que os índios eram rebeldes e que não gostavam do trabalho. Foi o mesmo argumento. Parece que ele tirou assim, ele copiou ipsis literis o que estava lá e disse isso. Hoje, o que? 400, 500 anos depois. Esse mesmo promotor, esse mesmo membro do Ministério Público, disse que assim, ninguém aqui tem navio negreiro não, ninguém tem responsabilidade, ninguém tem que dar vantagem ou tem que ter cota ou etc. para negros. E aí aqui no livro de Laurentino Gomes, ele traz uns dados, inclusive ele alerta que com o passar do tempo, como esses dados vão mudando, né? Recentemente eu fiquei feliz demais quando eu li um dado que hoje 51% dos alunos das universidades públicas são negros. Acho que é mais, 58%. Não, 51. E a população negra é 54%. Negra e parda. Negros e pardos. Mas veja só, quando você vai, negros e pardos representam 54% da população brasileira. Mas sua participação entre os 10% mais pobres representa 78%. Você pode arredondar para 80%. Quer dizer, a cada 10 pobres no Brasil, 8 são negros ou pardos. Quando você vai para o 1% mais rico, apenas 17,8% são negros ou pardos. Tem aqui um dado sobre a mortalidade na população negra. Com relação à educação, a população negra é muito menos escolarizada. Um homem negro tem 8 vezes mais chances de ser vítima de homicídio no Brasil do que um homem branco. São também a absoluta maioria entre os habitantes dos bairros sem infraestrutura e etc. Por exemplo, na mais alta corte brasileira não existe nenhum negro, no Supremo Tribunal Federal. Não, Joaquim Barbosa se aposentou em 2014. Foi. Nós estamos em 2019, já tem 5 anos que não tem nenhum único negro. Entre os 1.626 deputados estaduais, distritais, senadores, deputados federais, menos de 4% são negros. Merece a leitura para a gente entender, né? Você não pode tratar igualmente pessoas que
tem condições diferentes. A minha filha, que vai para a escola no carro com ar-condicionado, bem alimentada, estuda numa sala com ar-condicionado, ela tem muito mais condições de disputar uma vaga numa universidade do que a filha de um agricultor que tem que andar 4 quilômetros engolindo poeira debaixo do sol quente, com a barriga vazia para ir para a escola. E estudando no calor, em salas quentes, né? Quando tem sala. Exatamente, tem esse detalhe. Larissa fez o jabá dela, deixa eu fazer o meu também, né? Na verdade é só fazer um registro, né? Mandar um abraço para a Comissão do Natal Sem Fome da UFES, que passou o dia todo lá no dia a dia, lá no Atacarejo. Então, meu amigo, aliás, a comissão toda, um meu reconhecimento, um abraço, tá certo? Parabéns aí pela iniciativa e vamos junto. É isso, obrigado. Bom, vamos lá pra música? Vamos. Papo de Sábado. Despedir e as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor, eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim. E eu amei, e devo confessar, aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez, na hora de dizer adeus. Vou chorar mais uma vez, quando olhar nos olhos seus, nos olhos seus. A saudade vai chegar e por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar. Vou te olhar mais uma vez, na hora de dizer adeus. Vou chorar mais uma vez, quando olhar nos olhos seus, nos olhos seus. A saudade vai chegar e por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar. Papo de Sábado. Na 93 FM, Papo de Sábado. Apresentação: Laíri Neto, André Santa Rosa, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele. Vamos de volta com o nosso Papo de Sábado, né? Nesse sábado, dia 7 de dezembro. Hoje a gente tá recebendo aqui no nosso estúdio a assistente social Ceissa Melo, né? Isso é Ceissão Melo. Enfim, da forma como a gente chama aqui, ela diz que atende do mesmo jeito, né? Ceissão tá trazendo dados a respeito dessa questão das ISTs, mais especificamente a questão do vírus HIV, né?
pelos registros aí, pelo que a gente ficou sabendo, tomou conhecimento, houve um aumento na questão aí dos índices de soro positivo. Conceição, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Esses dados realmente estão corretos? O que a gente pode falar sobre isso? Boa tarde a todos aqui presentes, os ouvintes de casa. Bem, assim, o boletim que saiu do Hospital Rafael Fernandes, inclusive eu estou com ele aqui em mãos, ele fala que até outubro foram notificados 121 casos de HIV/AIDS, né? Então, assim, o hospital é um hospital referência para toda a região oeste. E nessa área de infecto contagioso, então, assim, né? Esses números não são específicos de Mossoró, só. Então, assim, os números de AIDS em Mossoró, conforme está aqui no boletim deles, são só 58 casos, né? Então, esse número não é total de Mossoró. Abrange as outras cidades que o hospital atende. Em relação, assim, às notificações... Mossoró é 98 até outubro? 58, E eu quero chamar a atenção que a gente também notifica pessoas com HIV e mulheres gestantes com HIV. E quero chamar a atenção para uma questão. O ano passado, nós tivemos entre pessoas com AIDS, pessoas com HIV e gestante com HIV, 105 casos. E esse ano, até outubro, nós estamos com 70 casos. Isso, no caso, só para Mossoró, né? Só para Mossoró, estou falando só de Mossoró. Então, assim, Mossoró está tendo um número menor do que o ano passado, sim, certo? Agora, um dado preocupante que tem aqui no boletim, que inclusive é um dado do Ministério, né? É que o Rio Grande do Norte, de 2008 a 2018, teve 1.201 óbitos, né, em AIDS, né? E ele está sendo classificado como o segundo estado maior em relação ao aumento de mortalidade em AIDS, com um coeficiente de mortalidade igual a 45,8%. Então, esse sim é um dado preocupante, né? A nível nacional, o estado, né, está sendo classificado como o segundo maior em número de óbitos. Ou proporcionalmente? Absoluto. Vamos. Porque aí realmente é assustador. O Rio Grande do Norte de 2008 a 2018, né? Então tá aqui nesse boletim gerado por eles. É o maior aumento percentual, então. É o segundo. É o segundo maior aumento percentual. E são números do Ministério da Saúde, então não é em números absolutos, é um crescimento comparado com o próprio estado, né? De 8 Proporcionalmente. De 8 a 18. Mesmo assim, é um número muito alto, porque a gente vê que as pessoas não estão realmente, que adquirem o vírus, elas não estão realmente fazendo o tratamento. Às vezes isso acontece por não assumir. Eu acho que na verdade também existe o receio da pessoa nem querer saber o diagnóstico, nem querer saber, nem fazer o teste, enfim. Se tem ou não, exatamente, né? De certa forma fica meio que propagando, né? Vamos dizer assim, não tendo cuidado como deveria. Bom, eu acredito que são vários fatores, né? Como vocês acabaram mesmo de dizer, por exemplo, a questão da adesão, né? Que é o indivíduo, ele fazer o tratamento correto. Outro fato é a questão do não diagnóstico precoce, né? Ele já chega com outras infecções associadas e aí ele já chega com um quadro de AIDS, que é a imunodeficiência do organismo causada pelo vírus, aparecendo várias doenças. Então, já bem fragilizado, né? Outro fato também que eu acho que é em relação aos próprios tratamentos, em relação às co-infecções, às vezes não tem o devido acesso a uma série de medicações para co-infecções. Eu não estou falando dos antirretrovirais, esses são garantidos sistematicamente, mas isso é uma realidade preocupante que precisa ser melhor abordada, não é, para reverter esse quadro. Conceição, tem 2 filmes que eu acho
fantásticos que mostram 2 gênios da música, um da música brasileira, que é Cazuza, e outro da música inglesa, por que não dizer mundial, que é Freddie Mercury. Os dois ali na década de 80 contraíram o HIV e na época não tinham tratamento. O que eu leio regularmente, diz que hoje uma pessoa que tome os medicamentos tem uma vida praticamente normal. Isso, né? Porque naquela época, infelizmente, né, assim, era um atestado de óbito em branco, né? Eu trabalhei na assistência no Rafael Fernandes até 2015. Me perdoe, mas desde quando você trabalha com esse tipo de pacientes? Eu sou servidora pública do Estado, aposentada. Eu trabalhei minha vida pública sanitarista 27 anos no Rafael Fernandes. Então, acompanhei, de uma certa forma, o início, né? O início da... Os primeiros casos de Isso, né? Então, era assim, uma coisa dantesca, né? 5 meses de vida, no máximo, porque só existia o AZT, né? E imagino que as pessoas também só procuravam quando já estavam... Isso, porque na época era de diagnóstico difícil, né? De diagnóstico difícil. É tanto que matou muita gente, né? E aí, depois, em meados de 90, da década de 90, começou a aparecer os coquetéis, os outros medicamentos. A medicina, vale salientar, as pesquisas avançaram muito, né? E deu uma perspectiva de tratamento bastante boa, né? Que hoje a pessoa que tem o vírus, que tem HIV e AIDS, ela toma esses medicamentos e tem uma sobrevida bastante, diria assim, com perspectivas, né, de conviver. Lógico que os medicamentos têm seus efeitos colaterais ao longo da existência, né? É isso que eu ia perguntar, se era possível a gente dizer que a pessoa se medicando normalmente é como se não tivesse o HIV? Olha, tem alguns, existem exames que avaliam os parâmetros, né, da evolução do vírus, que chama CD4, né, que são as células de defesa do organismo, e a carga viral. Então, esses exames, eles são feitos periodicamente e baliza a questão do vírus, né? Então, tem indivíduos que estão com esses exames com carga viral zerada. Então, a possibilidade dele contaminar é bem menor. É tanto que hoje, atualmente, antes não se medicava, pessoas com HIV. Por quê? Porque achava-se a pessoa com HIV só se medicava quando já tinha AIDS, a doença em evolução. Mas como o painel do número de pessoas foi voltando a se contaminar, né? Porque a juventude voltou muito a se contaminar, né? Com vírus HIV. E aí eu já li matérias dizendo o seguinte, que como se propagou a informação de que a pessoa se medicando tinha uma vida quase normal, diminuiu-se a prevenção. Houve essa interpretação errada. Houve essa questão aí. Então as pessoas, elas passaram a ser mais relaxadas, exatamente, um pouco, né? E principalmente não viveram essa época, né? Que aconteceu toda aquela questão considerada na época quase uma pandemia, horror, né? Da questão do surgimento. Então, de fato, aí o que é que o Ministério faz, né? O Ministério passa a administrar. Você tem um vírus HIV, você passa a tomar os remédios também, já para também quebrar essa perspectiva de contaminar o outro. Existem outras ferramentas, existem outras estratégias hoje também biomédicas bem mais avançadas, que se chama PrEP e PEP. A PEP existe há já algum tempo no Rafael Fernandes, que significa o quê? Profilaxia pós-exposição. O indivíduo, ele passou por uma experiência, né, de sexo sem segurança, bastante complicada, e ele fica na dúvida, né, que pode ter contraído o vírus. Então, ele vai no hospital, ele faz uma avaliação e por um certo período ele toma medicação para evitar supostamente se contaminar. E a PrEP, que é para uma profilaxia pré-exposição, ainda não temos aqui em Mossoró, só no Giselda, já é mais assim, para seguir umas populações chaves. Por exemplo, os gays, trans,
HSH ou qualquer outro indivíduo que já tenha essa... HSH é o quê? Exatamente. Homens que fazem sexo com homem. Homens que fazem sexo com homem, mas não que... no meio do gay, não? Não, teoricamente não é classificado de gay. Peraí. É porque eu li recentemente uma matéria, inclusive, que diz que hoje... homem não é gay. É assim, hoje um dos maiores meios transmissores da AIDS são homens casados que têm vida... não sei se a senhora vai poder confirmar, vida sexual com outros homens, e aí ele transmite o vírus para a mulher dentro de casa. Ele é gay. Não é classificado, porque dentro dos indicadores existem ele várias classificações. Sabe Agno da novela? Você aprende agora Agno da novela. Pronto. HSH. Então, São homens que são casados. Eu vou, você é um HSH? Exatamente. Porque aí eles são casados. É Agno da novela das 8, daquela novela que terminou. Não assisto mais novela, não, já assisti. Aí, pronto. Homens que são casados, que têm uma vida hétero com suas esposas, mas que curtem. Tem outras experiências. Ele tem outras experiências. E aí ele passa pra mulher. Bom, então, independente da terminologia. Não, mas ele não gosta, porque é só mesmo pra... Ele gosta. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Aí aqui, eu tô vendo, olhando aqui na internet, uma pessoa pode ter HIV e não ter AIDS? Pode, sim, porque você pode. Me explica, porque existe. Pronto, então assim, o que é o HIV? É o vírus, quando o indivíduo contrai o vírus da imunodeficiência humana. Adquirida, nunca me esqueci disso. Então assim, ele pode passar muito tempo. AIDS já é o quê? Um conjunto de sinais e sintomas, síndrome da imunodeficiência adquirida, que significa o quê? É um conjunto de sinais e sintomas de algumas doenças que vai aparecendo no seu organismo em decorrência do poder que o vírus está quebrando seu sistema imunológico, certo? Então, é aí essa diferença. Existe alguns indivíduos que não desenvolvem nenhuma infecção? Existe. Na minha vivência, eu convivi, a gente assistiu um determinado rapaz que eu acho que ele veio desenvolver AIDS 20 anos depois. E tem pessoas que nem chegam também a desenvolver. Isso depende muito do organismo de cada um, certo? Mas no geral, as pessoas que não se tratam, que não têm um diagnóstico precoce, que não são acompanhadas, elas desenvolvem a doença e se não tratar, elas vêm a óbito. Tem um caso bem interessante de um jogador de basquete dos Estados Unidos, eu me esqueci. Exatamente. Que no caso dele eu não sei se teve uma cura nesse sentido. Eu não sei se a ciência ou se a medicina trata diretamente quanto a isso. Eu sei que o caso dele é um caso bem raro e bem específico, mostrando que o vírus não se desenvolveu. Tem algumas correntes que defendem que ele teoricamente foi curado, mas como a assistente social está falando aqui, isso é um caso muito, mas muito isolado mesmo. Não é a regra que acontece, né? Principalmente para esses casos assim rebeldes, de pessoas rebeldes que ignoram a doença, né? Que não assim se conscientizam que tem o problema e que continuam aí na ativa. Hoje existe uma faixa etária que tenha maiores índices de adquirir, assim, a faixa etária que mais... Existe, né? Os jovens, né? Ainda são adultos jovens ainda não, voltaram a se contaminar radicalmente. É porque os jovens de hoje não acompanharam aquele temor do início da doença dos anos 80, então eles meio que relaxaram. Talvez. E diante disso, né, o que é que a gente tem feito enquanto a política do programa, né? O município, hoje, o serviço de referência não é só o Rafael Fernandes mais, né? Já há algum tempo. Então, o município já tem o seu serviço de referência para diagnóstico há mais de 10 anos, né? Que é o CTA, né? Que é um serviço de testagem rápida, tanto para HIV, sífilis e hepatite. Né? E olha que não estamos falando nem de sífilis, que estamos vivendo epidemia. Tem esse outro e que de hepatite também, né? Existe um painel de 650 mil pessoas contaminadas no país que ainda não tem diagnóstico. Né? Então... olha aqui a curiosidade sobre Magic Johnson. Ele completou 60 anos este ano, em agosto.
ele anunciou que estava com AIDS em 92. Cazuza, aliás, em 91. Cazuza morreram um ano antes e Freddie Mercury 2 semanas depois desse anúncio de Magic Johnson. E ele tá vivo. Mas justamente hoje. Por quê? Porque ele foi diagnosticado na década já de 90. Poucos anos depois apareceu uma série de medicamentos mais potentes e deu essa possibilidade dele sobreviver. Não foi o caso dos outros, do Renato Russo, do Cazuza, né? Que a doença apareceu também. Já numa fase bem avançada e era ali final da década de 80 e ele já estava extremamente fragilizado. A camisinha ainda é o principal método de prevenção para não adquirir o vírus? Exatamente. A camisinha, ela é uma ferramenta estratégica para prevenir todas essas doenças, né? Todas as infecções sexualmente transmissíveis, a sífilis, HPV e outras do segmento, HIV, hepatite B. Hepatite B, pessoal, é de 50 a 100 vezes mais fácil de contaminar do que o vírus HIV. Né? Então, assim, é importante sim o uso da camisinha e principalmente também nas meninas para evitar a gravidez precoce. A gente vem desenvolvendo um trabalho nas escolas desde o ano passado, né? Um projeto chamado Atitude Prevenção, que é chegar junto dos jovens com uma série de serviços, tanto de testagem como de vacina e de oficinas de vulnerabilidades. E isso tem dado, assim, tem dado muito certo, porque é um universo muito rico e vulnerável, né? Vulnerável socialmente, vulnerável de acessos, né? E são pessoas bastante receptivas a tudo que chega. Então, a gente vê muitas histórias já de gravidez precoce, né, de infecções sexualmente transmissíveis, e a gente está tendo esse olhar focado desde o ano passado. Em outras épocas a gente já tentou trabalhar, vale salientar que antes a educação era um espaço de difícil acesso para se trabalhar essas questões de saúde sexual reprodutiva, mas hoje isso está mudando, né? E a gente já teve várias experiências. A nossa terceira experiência foi agora, quinta-feira, na Escola Municipal do Arte Filho, né? Onde teve um segmento de jovens de situação de vulnerabilidade social extremamente sério, né? Que é aquela área ali pega os jovens do Conjunto Odete Rosado, antiga Tranquilim, né? Então, assim, e a gente vê que precisamos chegar perto dessa população, certo? Os testes, nós já temos a facilidade de ter teste rápido em 41 unidades básicas de saúde. Também já para evitar que as gestantes, né, elas contraiam o vírus, não é que elas contraiam o vírus não, mas que elas sejam diagnosticadas e sejam tratadas a tempo para os bebês não nascerem com sífilis congênita, porque ainda temos um número muito alto de crianças nascendo com sífilis congênita, não só aqui em Mossoró, mas em toda a região do estado e do país. Isso é uma força-tarefa que a gente vem entre a vigilância à saúde e a atenção básica, tentando mudar esse painel, certo? A gente não faz uma campanha de rua que não saia com 1 ou 2 casos de sífilis, certo? Então, Poxa, isso é legal, luta. Porque você já consegue prevenir bem antes, né? Porque todo mundo sabe que o diagnóstico precoce é o melhor tratamento. A gente já vai pro intervalo. Um bocado do tempo. Vamos lá pra música. Papo de Sábado. Tudo fica mais bonito você estando perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Vem pra cá, deusa do amor. Vem me embalar, neném. Ei!
passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados, no swing dessa banda. Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo, o cupido me flechou. Foi no Afro-Lodum que encontrei meu amor. Vem pra cá, Deus amor, vem me embalar, neném. Passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados, no swing dessa banda. Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo, o cupido me flechou. Foi no Afro-Lodum que encontrei meu amor. Vem pra cá, deusa do amor, vem me embalar, neném. Na 93 FM, Papo de Sábado. Apresentação: Laíri Neto, André Santa Rosa, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele. Bom, estamos de volta com o Papo de Sábado, último bloco, mais 10 minutinhos, conversando aqui com Conceição Melo sobre doenças sexualmente transmissíveis. A gente se apegou muito. E na verdade não é mais doença, são infecções que a gente chama. É? ISTs agora. Maria, muda muito essas coisas. Mais um aí, além do HSH, agora é IST. LGBT, meu amigo, tem tanta letra. Eu já descobri hoje o HSH. E agora tem os ISTs. Ó. Bom, mas lá na minha adolescência, a turma, a gente tinha a história da gonorreia, era chato. E a gente, quando vai ler na história da humanidade como um todo, reis que morreram de sífilis, né? Essas doenças. A herpes, aí a herpes tem a mais simples, tem a zoster, tem dessas doenças. Existe um levantamento de quantas pessoas morrem em Mossoró por causa dessas doenças, ou elas não são letais? Bem, eu não sou médica, eu trabalho com essas doenças, vou responder até onde eu posso responder. Essas, por exemplo, HPV, né? Hoje existe uma vacina para determinado segmento de crianças, né? E entrando na adolescência. Para o quê? Para evitar alguns tipos que, quando você pega, você pode desenvolver alguns tipos de cânceres, né?
Então, o que já se disponibiliza para a população ter esse acesso e não se contaminar, mesmo porque os nossos jovens hoje começam a vida sexual muito cedo. Você não acha que sempre começou cedo, não? Não. Eu pelo menos. Minha avó que casou com 13 anos, cara. Sim, mas aí ela casou, né? Eu falo de relações múltiplas. Sim. De múltiplos parceiros. HSH, HSM, MSH. Não, eu falo mesmo de relações héteros entre os jovens, e hoje existe também a mudança de parceiros, a pluralidade sexual, né? Hoje meninas se envolvem com meninos, com meninas ao mesmo tempo. Isso é o nosso cotidiano. É uma realidade. É a realidade. Então há uma perspectiva muito maior deles se contaminarem, né? E em relação assim, por exemplo, algumas doenças, sim, se você não for diagnosticado a tempo em relação às ISTs, com certeza vai desenvolver com o tempo algumas outras doenças mais graves, como é, por exemplo, o caso da sífilis. A sífilis, ela é uma doença milenar, né? Em pleno século XXI, e a gente vive uma epidemia, né? Então, é uma doença de fácil tratamento, né? Com a penicilina, né? E de fácil diagnóstico também, e de tratamento barato, né? Porque é diferente dos medicamentos antirretrovirais, dos medicamentos para hepatite, pelo Ministério da Saúde, né? A penicilina é uma medicação eficaz para tratar e curar, né? E de fácil acesso. É o mais tradicional dos antibióticos. Mas você tem o quê? Você tem, por exemplo, em relação às mulheres gestantes que aparecem, você tem uma certa dificuldade de tratar o parceiro, certo? Porque homem geralmente não vai no serviço de saúde. São mais rebeldes. Né? Em todos os aspectos, né? Mas aí isso é mais um desafio também, né? Nosso, enquanto vigilância, enquanto atenção básica, né? De chegar a esse tratamento para o parceiro, porque ele pode continuar depois contaminando a sua parceira ou parceiro, né? E se você não tem diagnóstico, você vai evoluindo, a doença vai aparecendo outros fatores causados por ele, como problemas cardíacos e outros mais. E com certeza, se você não tiver um diagnóstico, com o tempo você vai ter alguma patologia que vai complicar. Eu acho que a parte mais complicada talvez seja essa disseminação mesmo, né? Ou seja, você está multiplicando, você está espalhando. Essa cadeia de contaminação. Espalhando o vírus ou a doença, né, para outras pessoas. Com certeza. E a gente fala aqui, uma das coisas que a senhora abordou no bloco anterior foi a questão dessas ações que acontecem hoje nas escolas, nas comunidades. Isso mostra como é importante a questão da educação sexual, né? De mostrar, de dizer, porque a gente ainda principalmente tem um lado da sociedade que vê a educação sexual como algo assim que vai incentivar a criança a fazer o sexo tal e tal, e não é bem isso. É justamente para esclarecer, para mostrar e dizer, olha, o mundo real é cruel. Não se engane. Exatamente. Os jovens vão transar. Pois é. Lógico, então, lógico. melhor a gente o quê? Educar para isso. Educar. E quem faz essa campanha contra esse tipo de educação, quem trabalha dizendo, estereotipando, dizendo que é a cura gay, é o kit gay, cara, eu tenho pena desse tipo de gente, e os filhos deles tomaram. Eu acho que funciona mais como uma hipocrisia aí de quem age. Eu espero que os filhos dessas pessoas tenham alguma forma de acesso à informação que não seja aí nesse pensamento, porque senão, cara, é zero informação e não adianta. Eu considero a necessidade fisiológica do ser humano. Vão transar, cara. E antes a gente tinha uns paradigmas, uns rótulos, né? Que era assim: só se tem AIDS, só se tem doenças sexualmente transmissíveis no meio gay. E depois, assim, nas classes periféricas. A gente tinha esses rótulos, né? Só se tem isso na periferia, só se tem isso entre gays, mas a gente tá vendo o que está acontecendo em todas as classes sociais, não é, Sessão? Sempre aconteceu. Mas assim, cada vez mais, né? Em todas as classes sociais, não é só mais nas zonas periféricas, não é só mais entre os gays. Não. Né?
Então, assim, é uma coisa que tá ganhando cada vez mais a população, tá se espalhando cada vez mais, e a gente precisa ter uma consciência muito grande com essa educação sexual a partir da infância, da adolescência mesmo. Na infância mesmo, sabe? É necessário você explicar para a criança que, enfim, como funciona toda o seu corpo, enfim, o seu sistema reprodutor. Isso, inclusive, pode também culminar em denúncias. Por exemplo, tem um caso, eu não sei se é verdade, de uma criança que disse que estava sendo molestada e descobriu isso a partir de uma aula de educação sexual, né? E imediatamente a professora acionou a polícia, enfim, o agressor foi preso e por aí já tomou conhecimento em relação a isso. Para mostrar que é importante a gente ter essa consciência de falar, de dialogar, né? Isso, né? Então, assim, é importante também chamar atenção para que isso é uma ação que tem que ser conjunta, né? Com outras instituições e outros parceiros, né? Universidades, educação, né? E assim, nos últimos tempos, a gente... ultimamente a gente tem visto essa preocupação nas universidades. Quinta-feira à noite a gente teve na Universidade Católica fazendo testagem para jovens, né? E fiquei impressionada com a adesão. Nós fizemos 62 testes, testamos 31 pessoas para HIV e sífilis. Tem acesso ao resultado desses testes lá na hora? Tem, sim, tem. Na hora. E aí você vê assim, que coisa bacana, eles mesmos tá procurando, né, ter acesso a esse diagnóstico. Onde a gente vai também nas escolas, também do mesmo jeito. Agora a gente precisa também ter mais parceiros construindo essa prevenção contínua para que o jovem, né, ele se empodere, ele se da sua própria condição de vulnerabilidade, se previna de pegar essas doenças. Ele tem a responsabilidade de que ele é um ser que precisa ter o limite, né? Ter o cuidado de si e também o cuidado para o outro. Bom, Conceição, muito obrigado. A gente vai lhe soltar agora, né? Está livre. Vocês só estavam perguntando aqui, vocês vão me prender até que horas, hein? Ai, não, foi um prazer conversar assim com vocês de forma tão informal. Espero que tenha contribuído. Com certeza. Com certeza. E enquanto pessoa de área técnica, ativista, né, que eu já trabalho nessa temática há alguns anos, estou à disposição e obrigada. Que bom, então parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. E eu queria encerrar. Tá meio lesada hoje. Hoje eu tô meio grogue. Não, na verdade, assim, eu tava gripada desde ontem, aí eu tomei um anisolito pra vir, acho que o remédio tá fazendo efeito, eu tô meio lesada. Mas eu queria terminar o programa de hoje, foi antialérgico, aí tá me dando uma sonolência. Trimedal me dá mais som que Rivotril. Mas eu tô meio desolida. Eu quero terminar o programa hoje mandando um beijo grande pro nosso amigo Babé, pra André Sandra Rosa, que tá fazendo aniversário anos. Ele vai lhe matar, vocês não querem 48. E é quanto? 49? Não é 40, não? Eu acho que é 41, né? Não? É 41, 42. Tá fazendo aniversário hoje. Eu quero mandar um beijo pra Babé, desejar muita paz, muita saúde. Ele é uma pessoa muito querida. Então, que ele tenha uma vida aí muito próspera. E mandar um abraço aqui, tô com um monte de alô, mas Anderson das Balas, que todo sábado tá ao vivo com a gente. Se eu não mandar esse alô, ele fica... Deixa eu mandar um alô também pra Caliane, que tá aqui me ouvindo. Obrigado, Caliane, pela sua audiência, tá? E pra todos vocês que estão em casa, para saber mais informações, a prefeitura tem um programa municipal IST/AIDS, hepatites virais, e tem o serviço do CTA SAI que funciona no PAN do Bom Jardim. Telefone 3315-4839. 3315-4839. Anota aí, gente, e vamos lá. Se você tá desconfiando de alguma coisa, é a hora, né? Isso aí, obrigada, Ceissa. Um beijo pra todo mundo que tá em casa. Sábado que vem eu tô melhor dessa gripe. Exatamente. Aqui de novo, sábado se Deus que quiser. vem eu estarei ausente. Se você for pro TBT do Safadão, pra Vintage no outro dia, pra procissão no seu dia, você vai estar morta aqui. Eu vou estar ausente, tá certo? Tá de volta. Eu volto daqui a 15 dias, se Deus quiser. Adams vai brincar o carnaval. Usem camisinha. Na verdade, eu vou Use testar. camisinha no carnaval. Viu?
Mensagem dada pra todo mundo. Eu vou testar, ver como é a primeira vez que eu vou, ver como é que funciona a festa, tá certo? Mas eu vou mais também pra trabalhar lá. Tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Valeu, galera. Até próximo sábado.